Olá, o programa Invista Aprendendo com Quem Faz está iniciando hoje aqui nos estúdios da TV Osasco mais um programa falando com um amigo já da casa, mas como ele tem muita coisa interessante para contar para nós já convocamos o Eurico. A primeira vez é convite, viu, Eurico? Na segunda em diante é convocação. Trata-se do engenheiro Eurico Marques Júnior, que é da Marques Júnior Tecnologia Civil e Ambiental, que faz também um trabalho interessante com a Saneatec. Saneatec. Saneatec é uma empresa, é uma das maiores empresas de saneamento do Brasil. Legal. Saneamento, todo mundo confunde saneamento somente com esgoto, e na verdade não é só isso. Né? Hoje nós cuidamos da água. Nós estamos com falta de matéria-prima ultimamente, sim, mas nós cuidamos da água. E cuidar, sim, da água não é só você tratar o esgoto. Tratar o esgoto é uma parte do sistema. Né? Sim. O esgoto só existe porque a água teve uma origem. Né? E hoje a origem da nossa água está complicada. Hoje nós podemos ver as represas que simplesmente viraram fios d'água. Né? Pois é, pois é. Mas olha, antes de entrar no assunto mesmo, Eurico, eu queria saber e dividir com o nosso telespectador, né, de onde você vem, por que o curso, né, de engenharia e se foi tudo, se caminhou tudo em águas muito tranquilas, assim, se foi, como a gente brinca, né, na nossa geração, se só bebeu água limpa, ou teve que ralar, né? Não, você é aqui de Osasco mesmo? Eu sou de Osasco, nasci aqui, 1900 e lá para trás, né? Lá para não interessa o quanto, mas sou aqui, filho da cidade, sempre acompanho Osasco desde que meu pai veio para cá, né? Meu pai veio para cá em 1948. Então, nós percebemos o crescimento da cidade e as dificuldades que a cidade foi tendo ao longo do tempo e nós procuramos crescer sempre aqui, sempre dentro da cidade de Osasco. Mas, como empreendedor ou como empreendedorismo, dentro de uma cidade que estava em formação, aprendi muita coisa com meu pai, que você vai dormir empresário, mas você tem que acordar camelô. Perfeito. Isso é fundamental. Né? E eu uso isso até hoje. Você vai dormir empresário, mas você tem que acordar um camelô. E eu te digo por quê. O exemplo é muito bom. Os camelôs são fantásticos. Eles estão. Não estou discutindo a legalidade ou não, mas os caras estão no melhor ponto. Eles sabem o que vender naquele ponto. Eles sabem que hora que passa o cliente dele. Ele tem os clientes dele. Faça sol. Quando faz sol, o guarda-chuva não aparece. 30 segundos depois que começa a chover, o guarda-chuva está ali. É verdade. Então, ele enxerga o cliente dele de uma maneira diferenciada. Ele sabe, ele tem esse sentimento do cliente. E é isso que a gente procurou a vida inteira. E aprendendo, e não é fácil. Eurico, falta só um requisito básico para você ser um camelô. Ser estrábico, né? Porque o camelô, ele tem um olho no gato e outro na sardinha, né? É verdade. O gato, um olho na mercadoria e outro no fiscal, verdade. Né? Mas brincadeiras à parte, realmente é uma figura de linguagem interessante, né? É um exemplo interessante. É um exemplo interessante, porque se você não for atrás, não tiver persistência no seu negócio, ele tem uma tendência natural a se acomodar, né? E quando a gente se acomoda na vida, começa a correr riscos, né? E esses riscos são tão importantes que o empreendedor, hoje, ele enfrenta uma série de dificuldades que já foram maiores no passado. Mas hoje, começar alguma coisa, o mundo está tão diversificado, a internet traz tudo aquilo que você precisa, que o pessoal perde um pouco o foco. Né? E é isso que eu costumo insistir com colegas meus que estão começando. Em primeiro lugar, estude muito. Estude muito e todos os dias. Algumas pessoas perguntam, mas como é que você estuda todos os dias? Tudo que cai na mão, você tem que ler e você tem que ir atrás da informação. A informação não vem atrás de você. Né? E este estudar significa você atualizar-se em cima do teu negócio, do negócio que você pretende. E quando você pretende um negócio, tenha em mente que ele não cai do céu. Né? Você tem que ter uma ideia daquilo que você está fazendo.
Nós temos hoje um excesso até de informação. Todos os lados, né? Mas o que você está dizendo, que eu estou depreendendo disso que você está dizendo, é que além de ter o acesso, você precisa dar uma olhadinha, digerir, pensar e principalmente no que está relacionado ao seu negócio. Ao seu negócio, a informação muda todo dia. Sim, né? sim. Citando um exemplo muito simples, você vende, suponha que você queira vender martelo. Uhum. Há muito tempo atrás, nós tínhamos 2 tipos de martelo. Hoje você tem 2.000 tipos de martelo. Sim. Muda o cabo, a empunhadura, o tamanho, o peso, a conformação, a têmpera e aí por diante. Né? Com o seu negócio não é diferente. E os mais novos, e eu concito aos mais novos a procurarem negócios para fazer além do seu emprego formal, né? Começar a pensar no negócio, começa a olhar de lado, porque o futuro do emprego, eu acredito que esteja de certa maneira comprometido, pelo simples e bom motivo de que as empresas não estão cada vez menores. Uhum. Você precisa procurar estudar, procurar uma especialização e ser um generalista em cima do teu mercado, mas ser um especialista no seu produto. Perfeito. Escolha um produto e seja um especialista no seu produto. Você vai vender martelo, venda o melhor martelo, mas procura o seu público. Uhum. Já tenha uma ideia, não tenha pressa, porque para chegar aonde alguns empresários chegaram, é preciso muita dificuldade. As dificuldades são necessárias. Uhum. Sem a dificuldade você não aprende. Elas às vezes impulsionam a gente, na verdade. É o tapa nas costas que você precisa para ir para frente. O mercado não é bonzinho, o mundo não é bonzinho e você precisa abrir caminho à faca. Uhum. Você está na floresta e você tem que abrir seu caminho. Claro que alguns têm mais facilidade que outros, mas eu sempre acredito no trabalho duro. Quando eu falo trabalho duro, é levantar o mais cedo que você puder e dormir o mais tarde que você conseguir. No começo da sua história, você nasceu aqui em Osasco. Você fez faculdade onde? Eu fiz faculdade na FATEC. FATEC. Lá na Tiradentes? Na Tiradentes. Perto da Pinacoteca do Estado. Exatamente. Eu fiz a Belas Artes ali do lado. Ali do lado. Quase fomos contemporâneos ali. Foi uma época muito difícil. Uma época que era uma época um tanto romântica, né? Porque eu não tinha internet naquela época. E nós tínhamos os livros nas mãos. Ninguém tinha, é verdade. Nós tínhamos os livros na mão. E daquela época que a paixão pelo livro é uma coisa até saudosa, o cheiro da tinta na livraria, da felicidade de poder comprar um livro. Você sabe que, rememorando, Eurico, eu lembrei que eu aprendi a dormir em pé no trem da CPTM, indo exatamente lá para Belas Artes, no tempo de faculdade. Olha que legal. Mas, Eurico, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho, não saia daí. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre saneamento básico, sobre água, reutilização, enfim, está muito interessante. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o Invista, aprendendo com quem faz, falando hoje com o engenheiro Eurico Marques Júnior, que é da Marques Júnior Tecnologia Civil e Ambiental. Eurico, vamos falar um pouquinho do trabalho, das suas preocupações aí, inclusive com o seu trabalho, que é um trabalho hoje de muita relevância, na medida que nós temos aí, já começamos a sentir aí o reflexo do que nós fizemos no passado, né? Falta d'água, a poluição. Eu acho que está na hora de nós refletirmos. Então, a sua vinda aqui para nós, realmente nós vamos aprender muito contigo. Vamos falar um pouquinho do trabalho. Assim, o meio ambiente, ele é negligenciado desde sempre, né? O Brasil, as pessoas às vezes não se dão conta, mas isso aqui era uma floresta
linha d'água da praia até onde se enxerga lá no Mato Grosso e de norte a sul, assim por diante. E nós dizimamos isso tudo, né? E a consequência, nós estamos começando a verificar que há consequências. Ninguém acreditava nisso, mas há consequências. Uma delas é a falta de chuva, né? Então, o meio ambiente negligenciado não é só você utilizar aquilo que está disponível, que no começo era a madeira, depois o pasto, depois a cidade. É necessário você ter uma visão global do que acontece. Todo mundo sabe que quando você derruba uma árvore, ela vai fazer falta, uma que seja, mesmo que seja na sua calçada. E hoje o que está acontecendo com o meio ambiente é um reflexo deste passado, só que um passado muito recente. Sim. Hoje, o desmatamento no estado de São Paulo, que dá lugar à cana, é uma coisa simplesmente brutal, né? As leis não nos ajudaram, as leis não conseguiram preservar o meio ambiente como seria necessário. Daí surge a tecnologia para tentar minimizar esses fatos, para tentar minimizar, tentar trazer de volta alguma coisa que nos faz falta. E hoje o foco principal, por uma questão de sobrevivência, é a água, né? Eurico, você atribui essa nossa, vamos colocar entre aspas, a nossa ignorância total, a nossa irresponsabilidade perante a natureza que nós desfrutamos, né? O ser humano, nós, né? Isso é um problema cultural na sua visão, ou nós vamos aí, enquanto não sentirmos na pele, né? Enquanto não sentirmos aí os tsunamis, os tremores de terra, as faltas de chuva e consequente falta de água nas nossas torneiras, enquanto não acontecer isso, nós não vamos ter consciência. Será que é isso mesmo? Ou você acredita que a educação possa reverter isso? A educação pode reverter, mas num longo prazo. Eu acredito que muito do que se perdeu e que ainda se perde hoje faz parte de uma cultura que nós não conseguimos abandonar. E não é o discurso ambientalista que vai permitir que isso volte de uma hora para outra. As pessoas não vão aprender a lidar com o meio ambiente de uma hora para outra. Sim. Infelizmente, nós vamos aprender por sofrimento. Sim. Não vejo outro caminho hoje de aprender com o sofrimento. Ou é pelo amor ou é pela dor. Pelo amor, ou é pelo pela amor dor. já está passando, agora... E hoje a geração que hoje dirige e que hoje procura e movimenta o país, que são os empresários, nós procuramos fazer aquilo que nos é possível para minimizar aquilo que está acontecendo. Os empresários e as empresas voltadas para o meio ambiente fazem trabalhos pontuais, só que esses trabalhos pontuais não são suficientes. E ainda que se aprenda com esses trabalhos pontuais, a informação não chega a quem precisa. Precisava chegar nas crianças, precisava chegar nas escolas. Por incrível que pareça, hoje nós não temos um programa de educação ambiental nas escolas, sejam elas quais forem. Você tem semanas do meio ambiente. O que é semana do meio ambiente? Pega o papelzinho que você jogou no chão, joga no lixo. Isso não é meio ambiente. Meio ambiente é uma proposta, é muito maior do que aquilo que hoje os professores têm para passar, não por desconhecimento, mas simplesmente porque isso talvez atrapalhe o currículo atual. E, na verdade, e na nossa opinião, os empresários do setor conversam muito sobre isso, nós queremos fazer alguma coisa, só que alguém tem que nos possibilitar fazer isso. Pois é, eu vejo, Eurico, até de vivência. Eu me recordo de 92, que teve a Eco 92 aqui no Brasil. Eu lembro bem. E nós tivemos enquanto estudante, estava na faculdade ainda, a gente procurava ter já naquela época uma consciência do que... Fizemos abaixo-assinado de preservação do Rio Tietê, e na época foi conseguido um fundo que veio do Japão, que em 20 anos estaríamos com o Rio Tietê despoluído. Seria a glória, né? Mas passados aí já 22 anos, está pior ainda.
Olha, vou citar um exemplo para você. Suponha que aqui na nossa cidade fizéssemos uma avenida que ligasse o norte ao sul. Uma avenida de 6 pistas, com poucos semáforos, que ligasse direto a qualquer lugar, a marginal, enfim, não importa, mas suponha que isso fosse possível. O que você conseguiria? Que ao invés de minimizar o congestionamento, você aumentaria o congestionamento. Porque mais pessoas utilizariam carro. Sim. Por quê? Criou-se uma facilidade. Nós começamos a limpar o rio. O que o empresário que não tem informação faz? O rio está limpo, ou eu tenho facilidade em chegar a um suposto tratamento que não é feito, é simplesmente captado. Eu vou jogar o meu resíduo dentro do rio. E o que isso causa? Que as pessoas mais atentas, que têm a informação lá de trás, que vieram observando, que têm capacidade de observação, vamos tentar minimizar isso. Daí surgem as empresas ambientais. Que esse é o nosso caminho. Tentar educar. Se não conseguimos educar as crianças, que não nos permitem educar as crianças, na verdade, ninguém nos chama para dar uma palestra em escola. Nós começamos a conscientizar os empresários. Hoje, como você disse, está sendo pela dor. Sim. O empresário tem que fazer. Eu recordo muito bem, na época, a gente era chamado de eco-chato ou bio-desagradável, né? Porque a gente tinha que pensar, a gente falava da bituca do cigarro que a gente joga para fora quando está no carro. Essa bituca ela vai para o meio-fio, ela vai acabar indo para o rio, né? Vai acabar no rio. Vai acabar indo para o rio, vai poluir. Então, uma bituca, por menor que seja, ela tem uma consequência, porque ela demora mais de 100 anos, aquele filtro, para se decompor. Não é? Hoje nós estamos tentando tratar um outro lado. Nós estamos tentando tratar a origem, né? Sim. Por enquanto, nós não conseguimos fazer chover. Não adianta chamar uma tribo indígena aqui para fazer dança da chuva, não está adiantando. Até jogam sal em algum lugar nas nuvens, tal, mas tem um sistema importante. Ainda não é o suficiente para encher as nossas represas, né? Não, tem um sistema hoje que é um sistema de fazer nuvem. Sim, sim. Você borrifa na nuvem existente, mas precisa existir a nuvem, né? Sim. Você borrifa a partícula de água num determinado diâmetro, que é medido, e ela aumenta de tamanho e precipita. Você consegue hoje dirigir a chuva. Sim, mas a que custo, não? Mas o custo é alto. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar a continuar falando de saneamento básico e falar um pouquinho da empresa de tecnologia que trata disso. Daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz, trazendo hoje o engenheiro Eurico Marques Júnior, que vem aqui falar para nós sobre meio ambiente, falar de novas tecnologias de tratamento a esse meio ambiente, de saneamento básico, de economia de água. Eurico, muito legal já aprendemos bastante, mas eu queria saber o que tem hoje a indústria, o que a sua empresa, o que as empresas que você trabalha tem de novo para a preservação desse meio ambiente? Hoje uma das nossas preocupações é agir na origem do resíduo, porque nós descobrimos que não adianta você tratar o rio ou tratar o aterro. Até adianta, já existem tecnologias disponíveis, só que são caras nesse instante. Então nós resolvemos inverter a equação e começar a trabalhar na origem. Qual é a origem? É o esgoto doméstico. A necessidade de tratamento do esgoto doméstico mudou muito. Você pode... o Brasil tem muito pouco saneamento, nós sofremos muito com isso por uma questão de aplicação de dinheiro do governo. É uma política de governo. Não estou me referindo a nenhuma política de partido, é uma política de governo. Por mais que se invista, é pouco, porque tem muito a fazer, né? Sim.
Então, nós começamos a olhar para dentro das casas e descobrimos que se nós fizermos um tratamento de esgoto, mesmo com o sistema de recolhimento de esgoto instalado pela Sabesp, que é o caso aqui em São Paulo, nós conseguimos tratar esse esgoto, essa água cinza, que é água de máquina, água de torneira, de pia, de banheiro, de pia de cozinha, de lavagem. Nós conseguimos tratar essa água, bombeá-la para um pequeno reservatório para eu poder usar. Não será potável, mas para eu poder usar em usos menos nobres. Descarga de banheiro, principalmente descarga de banheiro, e para lavagem de quintal e rega de jardins. Né? É uma estação pequena, muito pequena, talvez ela tenha 1 metro cúbico, e ali eu tenho 2 ações principais. Eu recolho este resíduo que essa água contém, eu filtro esse resíduo na medida em que eu quiser. Eu até poderia, mas no Brasil não é permitido, tornar a água potável. Eu posso beber a água que eu utilizo, de uma forma integral. Mas como no Brasil não é permitido, eu filtro de uma determinada maneira com um filtro de membrana, ou com um filtro de tubo, ou com outros tipos de filtro, dependendo da característica da água de origem, e eu devolvo essa água para o usuário. Então eu consigo tirar da conta dele, e é uma conta importante, e hoje ainda baixa, porque a água no Brasil é muito baixa. A tarifa de água é muito baixa. No Brasil nós pagamos só pela retirada de água e de tratamento. A companhia não tem lucro. O lucro da companhia de água é uma fração, é muito pequeno. E o pessoal gasta água porque é muito barato. Então, já prevendo que lá para frente a água ficará muito cara pela escassez, tudo que é escasso é muito caro, nós projetamos essa estação, está em fase final de projeto, e cada casa poderá ter sua própria estação de tratamento de esgoto, devolvendo quase nada para a natureza, e aí eu vou limpar o rio, e aí eu vou ter a floresta, a mata ciliar de volta, e eu terei um novo regime de chuva, isso ao longo do tempo. Né? É óbvio que o nosso telespectador deve estar perguntando, né? E eu vou fazer essa pergunta para você. Mesmo essa água cinza, essa água que será de reuso, ela vai ter que ter alguns cuidados, né? Que tem um tipo de esgoto que muita gente ainda faz essa bobagem, que é jogar o óleo de fritura, o óleo de cozinha, o óleo de casa, jogar direto no esgoto. Isso é um crime, né? Isso é um crime. E esse foi um dos principais motivos que nos levou a desenvolver materiais que irá reter esse óleo. O óleo não passará pela membrana que faz a filtragem dentro desse equipamento. O que você vai ter que fazer é transformar isso em resíduo descartável. Hoje é descartado no tubo. Vai para o rio, vai embora. Ele pode descartar em qualquer lugar da casa que a membrana vai segurar. Ela não vai deixar passar. O que ela deixa passar é água clarificada. Não é suficiente, não é potável, não é suficiente para beber, nem para tomar banho, mas ela será tratada a ponto de eu poder reutilizá-la. É água de reuso, que a gente chama. E programas como... aqui em Osasco eu sei que temos... na Secretaria de Meio Ambiente, de Áreas Verdes e Meio Ambiente, há um programa de reutilização do óleo de cozinha. Mas ainda são ações muito modestas, muito tímidas, né, para resolver. A gente volta naquela questão da cultura, da formação da cultura do povo. Né? É difícil você conscientizar todas as pessoas de que, em primeiro lugar, fritura já não é uma coisa muito boa. Não é lá muito legal, muito gordura saudável, gordura saturada. Jogar isso no rio, 1 litro contamina 1 milhão de litros. Um litro de óleo contamina 1 milhão de litros. Então, pensando nisso, nós procuramos minimizar esse impacto. Porque, consequentemente, eu não tenho que... as ações que estão sendo tomadas para limpar o rio, elas terão eficácia se eu conseguir tratar a origem. Hoje no Brasil, o problema do saneamento é a origem do saneamento, são as casas e são as indústrias.
Nas indústrias nós fazemos um tratamento já mais de choque, né? Eu quase elimino os resíduos industriais, ou eu os reutilizo, ou eu elimino esses resíduos industriais de uma maneira quimicamente tratada. Eurico, eu queria, nós estamos já nos encaminhando para o finalzinho do programa, eu queria divulgar o site aí da sua empresa, o nosso telespectador vai ver embaixo aí nas letrinhas, mas é saneatec.com.br. As pessoas podem entrar lá, pesquisar, se tiver alguma dúvida, te manda e-mail, você manda responde. E-mail para a gente lá, é eurico@saneatec.com.br. E eu só queria deixar um recado, que é assim. Sim. Em qualquer lugar do Brasil, onde quer que passe o programa, prestem bem atenção na água que chega no seu cavalete hoje. É fundamental que você filtre a água que está chegando no cavalete. A filtragem da água no cavalete, que é um produto também nosso, que nós fabricamos, é de fundamental importância para a sua saúde. Vai melhorar o seu cabelo, a sua água, o seu café, a sua comida. Enfim, tudo aquilo que você utiliza com água vai melhorar. Okay. Os pequenos coadores de água que você tem dentro de casa têm uma função. Mas preste atenção, se você puder, faça um esforço, filtre a água que chega no seu cavalete. Eu acho que essa é a primeira e principal providência. O restante a gente faz. Legal, muito bem. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui à TV Osasco. Como já vi a segunda vez, da próxima já não é mais convite, é convocação. Logo faremos uma convocação novamente. Foi muito legal. Quero deixar aí os instantes finais, então, para a sua despedida do nosso público. Claro, muito obrigado pela oportunidade. Nós gostaríamos de lembrar que meio ambiente não é eterno. Nós tentamos fazer a nossa parte e esperamos que cada um consiga, pelo menos, pensar a respeito. Eu acho que é a parte mais importante. O restante a gente faz. Muito bem. Agradecemos, como sempre o fazemos, a Deus que nos permite estar aqui e a você, telespectador, que está aí firme assistindo o nosso programa. Continue na programação local aí da sua cidade. Um grande abraço e o Em Vista vai ficando por aqui. Tchau. Thank you.